O Dr. Paulo Egídio Martins é engenheiro, formado pela Escola Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil. Foi governador do estado de São Paulo de 1975 a 79. Foi ministro da Indústria e Comércio no governo Castelo Branco e desse mesmo governo foi ministro interino do Trabalho e Previdência Social. Em 1969 foi indicado pelo governo brasileiro como membro da Junta Arbitral de Café Solúvel, para resolver o contencioso entre o Brasil e os Estados Unidos, na então Organização Internacional do Café, a OIC, em Londres. É um prazer, Aguinaldo, estar aqui presente hoje para poder dizer um pouco sobre uma empresa de grande significado na estrutura do governo paulista, a Emplasa, a Empresa Metropolitana de Planejamento. Essa eu tive a honra de tirá-la do papel e botá-la em funcionamento. Com o primeiro presidente dela, o meu caro amigo Eurico de Azevedo. E acho que ela, mais do que nunca, se torna muito importante, com muito destaque, na visão do Brasil de hoje e do São Paulo de hoje, principalmente da área metropolitana de São Paulo. Dr. Paulo, que fatores motivaram o senhor a adotar o lema que caracterizou o seu governo? Desenvolvimento com todos e para todos. Eu entendo que governar não é produto de ideias criadas em gabinete. Governar é descer até onde residem os verdadeiros problemas do povo. Não é fruto de uma abstração, é fruto de uma realidade. Então ela só se pode governar vindo os problemas do povo, ou de seus intermediários com a sociedade, seus vereadores, seus prefeitos, seus deputados estaduais e federais e senadores, no caso do governo federal. Mas o governo do estado até o nível de deputado estadual. Mas para se olhar o município, é fundamental, no mínimo, se descer ao nível de vereador. Não é muito fácil descer abaixo disso, embora hoje, através de ONGs, já se tenha uma visão muito mais estruturada de se ouvir os anseios populares. E para todos, porque o governo é propriedade privada de ninguém. O governo é o bem comum. O governo é de todos e é para todos. Então, esse lema é um lema muito claro, porque eu venho de humanistas. Meu avô era um positivista e eu tive uma educação religiosa dos padres jesuítas. Então, o humanismo está muito presente na minha formação. É por isso que eu adotei esse lema. O senhor criou a Secretaria de Negócios Metropolitanos, cujo primeiro secretário foi Roberto Sequeira César. E implantou a Emplasa, cujo primeiro presidente foi Eurico de Andrade Azevedo. Como se apresentava a questão metropolitana e o planejamento metropolitano em 1975? Antes de assumir o governo, eu tive uma felicidade de obter um financiamento de uma fundação privada para estudar os problemas de São Paulo. Era uma fundação de um presidente do Banco Itaú, que o nome dele no momento me foge a memória, mas ele tinha essa fundação para estudo de problemas brasileiros. E botou à minha disposição recursos para estudar o que eu iria encontrar no governo do estado de São Paulo. Então eu montei 2 grupos de trabalho e percorremos todo o interior e nos concentramos muito, através do Roberto Sequeira César, na região metropolitana. Eram 2 grupos de trabalho. Um dirigido pelo Roberto Sequeira César e o outro por Jorge Wilhelm. Os 2 passaram a ser secretários no meu governo.
Esse trabalho foi importantíssimo. E nós acabamos identificando que, na realidade, os maiores problemas do Estado de São Paulo se caracterizavam dentro da região metropolitana. Eu diria que o maior deles, sem sombra de dúvida, foi o problema do saneamento básico. O problema do saneamento básico não é simplesmente botar água no cano para dar para o povo ou coletar esgoto. Ele tem que levar várias outras coisas em consideração. Prioridades, áreas mais populosas, áreas menos populosas, a distância, enfim, requer todo um planejamento. Nesse caso, um planejamento metropolitano. E não se pode separar a capital do ABC ou de Embu, está tudo hoje conurbado, né? E isso aqui eu estou falando no momento da região metropolitana de São Paulo. Já se despontava no meu governo outras regiões metropolitanas que hoje já estão caracterizadas mesmo pela conurbação como novas regiões metropolitanas. O Baixada Santista é uma, Campinas é outra, São José dos Campos está se tornando uma. Tudo indica que amanhã teremos o caso de Ribeirão Preto também se transformar numa. Enfim, a visão a visão de planejamento metropolitano, que começou com São Paulo, ela vai se ampliar muito. Ela vai pegar outras regiões do Estado. E verificando que os maiores problemas estavam justamente nessa região, na região metropolitana de São Paulo, eu achei que eu devia dar uma prioridade muito grande. Em primeiro lugar, identificando os problemas. Em segundo lugar, planejando os problemas. Em terceiro lugar, ouvindo do povo, ouvindo dos seus representantes, através dos conselhos que já existiam, quais eram as maiores urgências ou quais eram os conflitos. Porque você tinha também conflitos entre os municípios que queriam uma coisa e que outros queriam outra. E um dos primeiros passos que foram tomados, nós não tínhamos uma cartografia integrada da região metropolitana de São Paulo. E era um trabalho que se fazia absolutamente necessário, seria o primeiro passo em relação a um planejamento. Então, o Emplaza contratou todo o levantamento cartográfico de São Paulo, que naquela ocasião pode ser feito pela Terrafoto, que era uma empresa do Estado altamente equipada e preparada, e quando foi contratado esse serviço pela Emplaza, ela ainda se atualizou em matéria de equipamento, ela estava a um nível com o que existia de mais perfeito em qualquer lugar do mundo. Além desse levantamento metropolitano de São Paulo, ela fez um outro que eu me lembro bem, que foi da região de Ribeirão Preto. Foi indispensável para você poder olhar o município e planejar as ações do município, até para pontes, para falar em outras coisas. Como eu venho justamente de uma tradição de engenheiros, meu avô foi engenheiro, meu tio-avô engenheiro, meu pai engenheiro, meu tio engenheiro, eu engenheiro, e mais um primo meu engenheiro. A visão cartesiana das coisas é muito presente na nossa maneira de pensar. Então, eu não saberia fazer um planejamento abstrato. Eu não saberia localizar problemas num gabinete. Você tem que ir lá onde existe o problema. Tá? E a Emplaza foi vital nesse início, e coordenando justamente com a visão da Secretaria de Negócios Metropolitanos, que deu à Emplaza a sua dimensão onde ela devia atuar. Então, a combinação do Roberto Cerqueira César com o Eurico Padrão são muito felizes. Além da diretoria da Emplaza escolhida pelo Eurico, também tem sido muito feliz. E também, atenção, um dos grandes desempenhos da Emplaza naquela ocasião foi que eu resolvi trazer para o Estado de São Paulo o sistema de metrô que estava com a prefeitura. E ele passou, então, a ser um sistema do governo do Estado de São Paulo, porque nós tínhamos mais recursos do que a prefeitura na ocasião. E com essa trazida do metrô para o governo do Estado, então a Emplaza
e o planejamento metropolitano se tornaram vitais. E nós tínhamos, naquela ocasião, exclusivamente uma linha, que é a primeira linha feita pelo Faria Lima, que é Jaraguá-Santana. Não existia mais nada. Jaraguá, não. Jabaquara. Jabaquara e Santana. É isso mesmo, obrigado, Plínio. Jabaquara e Santana. E daí, nós chegamos com esse planejamento, aí integramos com o sistema metropolitano de trens. Tudo isso foi trabalho da Emplasa, junto com o meu gabinete, e foi trabalho coordenado, em geral, pela Secretaria Metropolitana. O atual sistema de transporte de trens metropolitanos foi iniciado naquela ocasião. Como também a integração desses trens com o metrô. Hoje fala-se muito no Itaquerão, que vai ser o futuro estádio do Corinthians. Já naquela ocasião, estava prevista a chegada dos trens a Itaquera. Exatamente, porque o prefeito de então, Olavo Setúbal, tinha doado, com um pouco de influência minha, digamos assim, o atual terreno onde está localizado Itaquerão para o Corinthians. Esse é só um adendozinho aí para mexer com os São Paulinos, e os santistas e os palmeirenses. Mas, enfim, mas isso mostra como havia essa integração. E o papel da Emplasa, eu considero a figura do Eurico Andrade Azevedo a figura de uma pessoa dessas que nós somos um país muito aventurado de poder ter, porque é um homem de uma dedicação à coisa pública, uma formação técnica, uma formação moral excepcional. Quem o conheceu bem deve ter as saudades, as lembranças magníficas que eu tenho dele. Né? E do entrosamento, nunca deu um problema, nunca deu nada no meu governo, nem ciumeira da Emplasa e Secretaria de Negócios Metropolitanos. Eu acho que isso está um pouquinho a ideia da importância que eu atribuo sempre à Emplasa. Doutor Paulo, no seu governo estava presente a visão de planejamento integrado com participação popular. Quais foram os resultados dessa política de desenvolvimento metropolitano integrado? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, uma visualização que hoje é indiscutível de região metropolitana. Porque antigamente se discutia o ABC, São Paulo, Embu, se discutia Itaquaquecetuba, tudo em separado. Aí começamos a falar. Hoje, já repara, raramente se menciona nomes de municípios, se fala em região metropolitana. Esse é um problema da região metropolitana. Eu acho que a ideia de começar com essa estrutura mais ampla da Secretaria foi muito feliz, porque ela ajudou a dar uma consciência de um problema que teria que, mais cedo ou mais tarde, vir a ser legalizado. Como agora, nesse governo atual de São Paulo, aconteceu. Acho isso também muito importante. E acho que ainda tem mais um passo na frente. Isso tem que ser feita uma mudança na Constituição Federal e criar, além dos três poderes, o municipal, o estadual e o federal, criar um poder intermediário entre o poder municipal e o poder estadual, que seria a região metropolitana. Isso é estudo para os constitucionalistas, mas que me parece que já não é sem tempo, que isso deveria começar a ser discutido, pelo menos. A parte da legalização do conceito de região metropolitana, que já foi além da metropolitana de São Paulo, já pegou a metropolitana do Vale do Paraíba, de Santos, acho que já foi um passo avante. Quer dizer, esse atual governo do governador Alckmin está dando esse passo avante. E é preciso que continue dando esse passo avante. Só pode ser feito de uma maneira integrada. Então, a ligação entre as secretarias
deve sempre se dar através da Secretaria Metropolitana. A Implaza se encaixa nesse esquema como uma planejadora efetiva de tópicos especiais que são localizados na Secretaria Metropolitana. Mas a Secretaria que vai fazer a ligação com o problema de saúde, que é crítico, problema de educação, transporte, as linhas urbanas, que não são urbanas, são metropolitanas, mas ainda estavam baseadas na legislação anterior, de linhas municipais, e quando passava de um município com um ABC, atravessava uma avenida, ela passava a ser uma linha de transporte estadual, o que é um absurdo, né? Tudo isso já foi remediado naquela época e muito mais tem daqui para frente a ser feito. É um mundo enorme, é onde se concentra, na minha opinião, os maiores problemas hoje da população paulista. E a tendência é que essa concentração de problemas, com a densidade demográfica, só vá trazer mais e novos problemas para essas regiões densamente habitadas. Considerando que no seu governo foi criado o Sistema de Planejamento Metropolitano, SPAM, qual a sua expectativa com a atual estrutura recém-criada, Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano e novas regiões metropolitanas, para o enfrentamento da questão metropolitana no estado de São Paulo? Pergunto ainda, acredita que há condições, atualmente, políticas e técnicas mais favoráveis que garantam o planejamento metropolitano? Acredito, porque com o destaque que nós pudemos dar há anos atrás, em 1975, ao problema metropolitano, eu acho que a ideia ou a visão se concretizou não apenas em São Paulo. Ela se concretizou não apenas na capital paulista, na região metropolitana de São Paulo, como também nas outras regiões metropolitanas que agora estão claramente delineadas, que é o caso da Baixada Santista, é o caso do Vale do Paraíba, é o caso de Campinas, etc. Acho que agora essa consciência já atingiu a vontade popular. Todos sentem essa angústia dos problemas da região metropolitana. Houve uma melhoria significativa, através desse planejamento, no problema das escolas do sistema estadual e dos sistemas municipais. Houve um entendimento, acho, muito positivo nisso. Na parte de saneamento básico, sem dúvida nenhuma, a integração hoje já é completa. Na parte de transportes, melhorou, mas ainda há uma necessidade de uma melhora grande, que só pode ser dada com a expansão dos trens metropolitanos e do metrô para atingir outros municípios, além da capital de São Paulo. Isso terá que ser feito a curtíssimo prazo, no meu entender. Quer dizer, o metrô não é uma visão paulistana, é uma visão paulista. Ela cobre toda a região metropolitana de São Paulo. E, de uma certa forma, até eu já tinha previsto naquela ocasião, ela deveria até atingir Campinas. Hoje se fala trazer Campinas através desse sistema de trens rápidos. É uma solução. Mas o ideal mesmo seria, como foi previsto quando eu abri a rodovia dos Bandeirantes, ela levar uma linha de metrô diretamente a Campinas. Porque nós temos aí um sistema crítico. Os dois grandes vales de acesso entre São Paulo e Campinas já estão ocupados pela Anhanguera e pela rodovia dos Bandeirantes. Então, uma solução após a ampliação da rodovia dos Bandeirantes, que ainda é possível, será tremendamente onerosa para o governo do Estado de São Paulo. Então, a ligação via trilho é fundamental entre São Paulo e Campinas. O que mais você tinha perguntado?
acredita que há condições, atualmente, políticas e técnicas mais favoráveis que garantam o planejamento metropolitano? Acredito fiamente nisso. A reação do atual governo nesse sentido já é muito positiva e creio que a expansão da ideia também para outros estados de São Paulo vão acabar criando um ambiente para poder, então, fazer uma institucionalização constitucional da região metropolitana. No meu entender, terá que ser estudado e o debate já deveria começar desde já. Doutor Paulo, a Emplasa, criada em 1975, vem, a duras penas, nesses 37 anos, tentando desempenhar seu papel de órgão de planejamento para a região metropolitana de São Paulo. Como vê a atuação de um órgão de planejamento como a Emplasa a partir das novas conjunturas nacionais e internacionais? Olha, se isso naquela ocasião já me parecia indispensável, hoje em dia, então, é muito mais que indispensável. Não se pode pensar em ter os problemas gravíssimos que existem numa região metropolitana e que nada indica que serão diminuídos por si no futuro, sem uma Emplasa. Uma Emplasa que tenha apoio político, no sentido de ser capacitada a fazer o que precisa ser feito através dela. Há um perigo aí que, devido à enormidade dos problemas, se passar a diversificar e adotar uma perna aqui, outra lá, vários órgãos fazendo esse planejamento. No meu entender, será um erro muito grande. Dentro do possível, e tem que ser levado até o fim, esse assunto tem que ser centralizado numa entidade única, que é a Emplasa, né? Dentro do sistema metropolitano agora implantado e já legislado como Secretaria Metropolitana. Acho que isso está correto, né? Mas, em função justamente dos problemas que se observam em outras regiões do mundo, e a globalização cada vez maior, eu acho que é fundamental que amanhã, dentro da tua experiência de Emplasa e de experiência de Secretaria Metropolitana, possa se evoluir ainda para um planejamento mais efetivo. Em outras palavras, nós temos ainda invasões de áreas e mananciais dentro da região metropolitana. Nós temos ainda uma área grande da Serra do Mar dentro da região metropolitana. Nós temos o reservatório de Cotia, que é uma grande reserva florestal, dentro da região metropolitana. Discute-se agora o problema de aeroportos, que é extremamente crítico, e o problema mais crítico é na região metropolitana. Mas já se sabe que dentro da região metropolitana vai ser difícil encontrar uma solução. Então, novamente, surge Campinas. Já se começa a ver o início de uma conurbação entre São Paulo e Campinas. Quer dizer, mas nós podemos ter um outro conceito, que é a super-região metropolitana. Duas regiões metropolitanas que se encaixam. E levando o assunto um pouco para uma visão futurista, a situação com o Vale do Paraíba é muito próxima da de Campinas. E a de Santos, com a interrupção de Serra do Mar, já conurbou. Então nós teremos amanhã uma visão muito maior, que não é a visão da região metropolitana atual, é de uma super região metropolitana. Verifique a concentração habitacional nessa área. Ela é brutal. Ela é brutal, ela é maior que muitos países. Então, não é possível entrarmos nesse futuro no escuro. Esse futuro tem que ser desbravado por empresas como a Emplasa,
o secretaria que vai ser a Secretaria Metropolitana. Porque ele está, como se diz na gíria, está na cara que vai ocorrer, independente do desejo de quem quer que seja. Então é bom começar a planejar de agora. Voltando ao assunto, doutor Paulo, por que, na sua visão, o planejamento metropolitano não se efetiva, já que dispomos de conhecimento técnico acumulado, estudos e diagnósticos aprofundados? Quais, então, os principais entraves para a implantação efetiva do planejamento? Só um entrave para se impedir esse planejamento. É a mediocridade do governante. Um governante medíocre que não conseguir ver a dimensão desse problema, em primeiro lugar, não merecia ser governante. Em segundo lugar, ele vai causar um mal ao futuro, aos habitantes das regiões metropolitanas, incomensurável. Então, isso tem que ser denunciado. Tem que haver uma ação política de denúncia, de se impedir que hoje se planeje para o futuro. É disso que se trata. E hoje, só vejo um empecilho para isso ocorrer, que é a absoluta mediocridade do governante na posse do poder. Então, doutor Paulo, seguindo nessa sequência, nessa pergunta o senhor respondeu o principal empecilho para a efetivação do planejamento metropolitano. Eu perguntaria agora o seguinte: quais os fatores que mais contribuem para o êxito do planejamento na escala metropolitana? É o contrário da mediocridade. É a grande visão, é o homem que está aberto para o mundo, é o homem que vê a multiplicidade dos problemas e a integração dessa multiplicidade. Ela não está soltando espaço, ela tem um terreno, um solo, que é esse solo metropolitano, e tem uma concentração urbana, concentração de gente, de povo, que não pode ser desprezada, porque a maioria hoje dos povos, dos habitantes do estado de São Paulo, está vivendo nas regiões metropolitanas. Então, eu considero que nós estamos longe daquela época onde havia população rural, aí da população urbana. Nós temos hoje a população metropolitana também. É muito importante esse conceito, que ela hoje definitivamente é predominante. E é que está enfrentando os maiores problemas no Estado e é que precisa de maior atenção dos governantes do Estado. Eu poderia exemplificar, doutor Paulo. No seu governo, o senhor construiu o Trevo de 32, o popularmente conhecido Cebolão. Esse é um tipo de exemplo do êxito do planejamento metropolitano? Eu diria que ele é, pela importância da ligação com o interior e com o Estado de São Paulo. Para ver a importância, basta fazer o seguinte raciocínio. O que seria de São Paulo hoje sem um Cebolão? Não dá para imaginar. Porque antes do Cebolão, eu já passei 3, 4 horas ali para chegar na entrada da Anhanguera, né? Aquele negócio, graças a Deus, a memória se apaga, porque aquele negócio era uma tragédia. E o planejamento metropolitano inclui não apenas a capital, mas inclui Guarulhos, né? Inclui Osasco, inclui, logo um pouco adiante, aquele município, não é que me fala o nome agora, Cajamar, que hoje é um centro industrial, inclusive. Não é possível mais pensar que o Cebolão era uma obra para a capital do Estado. Já era uma obra para a região metropolitana. Da mesma maneira que quem levou a água, por exemplo, para Osasco, foi o meu governo, dentro de uma visão de planejamento metropolitano. Então, embora pareça meio, às vezes, a linha de divisória entre uma ação municipal e uma ação metropolitana seja tênue, ela é perfeitamente identificável. É possível ser identificada. Quais os projetos e planos que, se implantados,
poderiam sinalizar para um futuro metropolitano com mais qualidade de vida para a sua população? Eu acho que há uma necessidade, no meu entender, de ordem legislativa. Já foi dado esse passo avante com a legalização da região metropolitana no estado de São Paulo. Acho que isso terá que se criar esse poder intermediário no futuro, sob o ponto de vista jurídico. É o momento de se iniciar discussões sobre isso. Mas o aprimoramento do planejamento, eu acho que tem muita coisa que pode ser feita. Por exemplo, a Emplasa teve o apoio de uma terrafoto, quando foi feito o estudo da cartografia. Eu tenho nitidamente na minha cabeça a importância da terrafoto no sentido como planejamento. Eu vivi isso intensamente e lutei pela permanência da terrafoto, porque existiam pressões de empresas privadas que queriam acabar com a terrafoto. E que essas empresas, inclusive, tinham um lobby junto ao Ministério da Aeronáutica, que queria que também o Ministério fizesse pressão para que se acabasse com a terrafoto. Infelizmente, o meu sucessor acabou com a terrafoto. Eu acho que um dos pontos importantes seria agora, uma administração atual, usar através de um instrumento ainda mais importante que a terrafoto na ocasião, que usava aviões e a aerofotogrametria, usar hoje satélites para poder se localizar especificamente nas regiões metropolitanas, até o ponto de identificar mudanças em nível de bairro, em nível de áreas extremamente pequenas com problemas extremamente graves. Há muito a ser feito. Bom, para melhor. A pergunta que eu vou fazer agora, praticamente o senhor já respondeu, mas eu vou fazê-la novamente para dar mais ênfase. Eu acho que é importante isso. Na sua opinião, então, a legalidade é fundamental para o planejamento metropolitano? Eu acho. A legalidade constitui, dentro do Estado de Direito, a responsabilidade da região metropolitana como proteção a essa densa camada populacional que vive na região metropolitana. Vive e morre na região metropolitana. E a Emplasa tem um papel aí, no futuro, cada vez maior. Se ela conseguir amanhã ter um canal de satélite próprio para poder ter os detalhes necessários da região metropolitana, a capacidade dela de poder indicar soluções através de planejamento para problemas tipo enchentes, por exemplo, que são altamente graves, altamente e difíceis de resolver, mas tem solução. Tem uma solução que tem que ser planejada, porque ela também não pode ser executada num prazo curto. O piscinão não é uma solução definitiva. Então está na hora de se pensar grande. Os canadenses criaram, através de um canal artificial hoje chamado de Rio Pinheiros, uma usina termoelétrica, aproveitando a queda da Serra do Mar. Naquela ocasião, isso foi uma coisa fantástica. Talvez hoje haja meio de se levar esse excesso de águas que cai dentro de duas bacias hidrográficas, a do Tietê, a da Tamanduateí, para um deságue em outro lugar. Eu não sei. Eu estou aventando. Isso tem que ser resolvido, aprovado ou não, custo-benefício, dentro de uma visão metropolitana. Que é um problema metropolitano. E não pode ser um problema do município de São Paulo. Como vê as diferenças de articulação política na época do regime autoritário e nos dias de hoje? A verdade é que na época do regime totalitário, a articulação política era muito simplificada, que existia aquela faca que chamava-se como é que se chama? A abertura de um processo que caçava os mandatos. Não havia... Os atos institucionais? Exatamente, produtos dos atos institucionais.
Então, o que ocorria? Por mais que você não fechasse os olhos, o legislador estava sempre sob uma ameaça, de ser chamado de comunista, vinha ser caçado. Ou de chamado de corrupto, vinha ser caçado. De uma maneira arbitrária, porque estava fora de um regime jurídico. Porque o regime era um regime de exceção. Então, havia, de uma certa forma, por causa desse temor, uma possibilidade de você ter um pouco mais de docilidade, digamos, nas reivindicações, principalmente de ordem pessoal. Hoje é o contrário. Hoje eu fico escandalizado de ver, em todos os níveis, as denúncias seríssimas feitas aqui em relação ao Legislativo Paulista. Nós vemos no Legislativo Federal, hoje, a governança passou a ser obtida através de mercantilismo, de negociações, de troca, de escambo, da maior espécie possível. Isso, infelizmente, as câmaras municipais não estão isentas desse vício. Então, nós estamos vendo isso em todos os três poderes. Não é possível você ter a governança dependente de você administrar problemas pessoais dentro da coisa pública. Não há compatibilidade. Quer dizer, essa mistura de coisa pública com coisa particular nunca deu certo e nunca dará certo. Porque o público precede qualquer outro interesse, porque quem está no governo está em nome do povo, então está em nome do público. Ele tem que olhar esse todo. Na hora que ele senta na mesa de governante, a visão dele deixou de ser uma visão pessoal, passou a ser uma visão plural, uma visão do bem comum. Né? Agora, acho que esse talvez seja o maior problema que a atual democracia esteja enfrentando, porque isso provoca um desequilíbrio da ordem republicana dos três poderes, onde sente-se muito a ausência do poder legislativo, principalmente como um poder de autoridade ética, moral. Né? Acho isso muito grave e acho que, independente da eficiência da governança, a maneira com que está se obtendo a governança tem que ser altamente investigada e altamente discutida. Na minha opinião, isso é muito crítico para a democracia brasileira. Completando um pouco a pergunta feita anteriormente, sobre a articulação política voltada para o planejamento. Como o senhor via, naquela época, a articulação feita pelo governo do Estado com os municípios? Era mais fácil ou se dava no mesmo nível que se dá hoje? Não. Era altamente prazeroso esse relacionamento. Dentro do sistema metropolitano, nós tínhamos aqueles conselhos. Codegran. E eu cheguei no fim, que tive um grande prazer, porque no último ano de governo, os 2 últimos anos de governo, eu passei a delegar ao Codegran a escolha das prioridades de investimento. Então, temos alocado para a região metropolitana tantos milhões de reais. Né? Naquela época a moeda era outra. Mas tantos milhões de reais. Bom, quem ia decidir aonde esse dinheiro ia ser aplicado eram os prefeitos do Codegran. Embora o Jorge Wilhelm ficou tão entusiasmado vendo o comportamento dos prefeitos no Codegran e da maneira com que eles decidiram esse problema, que resolveu fazer uma experiência no último ano do governo em regiões não metropolitanas, mas regiões administrativas do Estado de São Paulo, que é mais amplas ainda que uma região metropolitana, e com sucesso também. Mas aí entra um problema. Naquela época, um desses políticos famosos
ganhador da eleição, virou para mim e disse: governador, o senhor está fazendo uma besteira enorme. Eu falei: então me corrija, pelo amor de Deus. Não, o senhor não pode abrir mão do seu privilégio de o senhor decidir onde esse dinheiro vai ser investido e aplicado. Não que o senhor delega isso para o poder, eu sou perto do seu poder político. Eu falei: se o meu poder político é esse, então eu não mereço ter poder político nenhum. Porque isso não é poder político, isso é chantagem. Isso é outra coisa. Nós estamos discutindo em outra esfera. Estamos entrando numa esfera criminal, não uma esfera política. Né? Mas você veja a mentalidade. É muito difícil você quebrar essa mentalidade. Ela está baseada em um tipo de cultura que já devia estar superada, mas que hoje é uma ameaça séria à democracia brasileira. É a única que eu conheço com gravidade. Voltando ao assunto do planejamento integrado ou da integração metropolitana. Nestes 37 anos de implantação dos instrumentos de controle e de gestão metropolitanos, quais os principais resultados obtidos com isso? Bom, olha, o universo, para responder essa sua pergunta, é tão grande que eu realmente não saberia. Porque já vem, são 37 anos. O fato de estamos vivendo livremente, podendo se locomover livremente na região metropolitana de São Paulo, já é um resultado altamente promissor. Eu diria que tudo hoje que nós estamos vivendo, transporte, abastecimento de água, coleta de esgoto, educação, saúde, dentro da região metropolitana, que, diga-se de passagem, evoluiu muito e melhorou muito, se deve a esse planejamento. A Emplasa tem maior e menor efeito dentro de maior ou menor autoridade que os governantes da época lhe dão. Isso é ponto fundamental. Então, eu acho que a Emplasa deve ser o ponto de apoio do governante para poder fazer o planejamento e a integração desses problemas todos. Eu acho que a melhora é evidente. Foi lastimável que o meu sucessor tenha terminado a Secretaria de Assuntos Metropolitanos criando um hiato sério nesses anos, que agora se retoma. O senhor acha que o processo de globalização pode, de certa forma, enfraquecer os entes governamentais enquanto agentes públicos para a implantação de políticas urbanas e metropolitanas? Como vê o futuro do planejamento metropolitano? Essa sua pergunta é muito séria. Eu acho que a globalização está nos fazendo enfrentar uma coisa que se chama soberania. Nós estamos vivendo, nesse instante, um problema na Europa, dada a crise financeira, que na realidade não é uma crise financeira, nem econômica, é uma crise política. Está se deparando agora com um problema que chama até onde se manter a soberania das nações. Né? Quanto mais integrado e mais complexo o problema vier a se pôr, como é esse caso atual da Europa, mais você vai tender numa entidade de multiplicidade, ter um centro com poder de governar. Então, eu sinto que há uma tendência de amanhã realmente, talvez essa figura que hoje eu acomodaria numa ordem constitucional entre o poder municipal e o poder estadual, passa a ter um poder maior de governança. Né? É isso que eu digo. Isso deve ser discutido entre os constitucionalistas e discutido entre a opinião pública e política do Brasil. Né? Porque dificilmente nós vamos poder manter a integridade dos poderes em todas essas áreas. Como acho extremamente difícil se manter a integridade da soberania nos problemas atuais da globalização. O exemplo da Europa é claro. O debate hoje na Europa é esse. Né? E
A soberania é um problema emocional de uma força tremenda, né? Então, vai ser um dos pontos críticos que amanhã vai ser olhado e exigido uma resposta do século XXI. O século XXI vai ter que dar uma resposta a esse problema. Então, nós estamos discutindo em plaza e, ao mesmo tempo, estamos discutindo o maior problema do século XXI. Porque as duas coisas estão conectadas. As duas coisas têm que ver uma com a outra. Então, não se pode deixar, nesse momento, de pensar na pergunta que você me faz, de saber que é possível manter que se abrir mão de um poder estadual ou um poder municipal em função desse terceiro poder a ser criado entre o Estado e o município? Eu tendo a crer que sim. Agora, qual, de que forma, de que maneira, isso você para os constitucionalistas e para os grandes políticos. Novamente eu falei, constitucionalistas, sim, é necessário que eles debatam esse problema. Mas, fundamentalmente, o problema é dos grandes políticos. Política com P maiúsculo. Não essa política de governança através de mercantilismo. Doutor Paulo, considerando sua importante gestão como governador do estado de São Paulo há 30 anos atrás e consciente de seu relevante papel na história político-administrativa paulista, que mensagem gostaria de deixar para os futuros governantes em relação à questão metropolitana? Sejam grandes, pensem grandes, executem rápido. Porque o problema é urgente. O problema está aí gritando. Mas, pelo amor de Deus, pode até não pensar tão rápido assim, mas pensem grandes. Não pensem pequeno. Doutor Paulo, obrigado em nome da Emplasa pelo seu rico depoimento e agora o senhor está com a palavra para suas despedidas. Eu estou muito feliz do meu nome estar ligado à Emplasa. Eu estou muito feliz de ter escolhido o Eurico como primeiro presidente da Emplasa. Estou muito feliz de ter escolhido a diretoria que ele escolheu para a Emplasa. É muito gostoso você olhar agora para o passado e ver que na sua ocasião você pensou grande. Essa é a maior satisfação, o maior lucro que um governante pode ter no seu período de governo. Então, o reconhecimento de que aquilo que eu pensei se concretizou, se realizou e está se ampliando, vai dar uma alegria enorme na gente. É o que eu trago da vida pública, essa grande alegria de poder, olhando para o nosso povo, pensando nele, pensar nele e pensar grande. É por isso que eu deixei isso como as minhas últimas palavras. Muito obrigado.